Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Todo mundo no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos então estar em pé. Vamos ouvir a mensagem desta noite. Convido aqui o pastor Ilmar, que será o ministrante da palavra. Estenda suas mãos direitas. Vamos abençoar o nosso preletor dessa noite. Amém? Senhor Deus, soberano Pai, eis aqui, Senhor, do teu servo, Pai, que ministrará a sua santa e maravilhosa palavra nesta noite, Pai. Senhor Deus, usa ele, Pai. Usa ele, Senhor Deus, naquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, ó Pai. Ó Senhor Deus, o Projetando 2021 não terminou, ó Pai. Necessitamos a cada dia, Senhor Deus, da edificação na Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, abra os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, para receber a Tua maravilhosa palavra, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Eu saúdo o pastor Wendel com a paz do Senhor e externo a saudação à tribuna e a toda a igreja. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, com esse privilégio de transmitir a palavra de Deus nesta igreja abençoada. Eu louvo a Deus pela liderança dos jovens, pelo convite, pela oportunidade dessa juventude abençoada. E eu quero ler com a igreja uma porção da palavra de Deus e dizer que eu tenho da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Vamos para Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Obrigado. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia. O verso de número 9, Judas, ele é composto de um capítulo, e eu quero convidar você para o verso de número 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Podeis vos assentar, por gentileza. Eu quero trazer diante desta leitura e ministrar sobre batalha espiritual. Eu louvo a Deus quando a mensagem ela está em conexão com o espírito da igreja, daqueles que ministram antes. Eu louvo a Deus porque eu vejo que é Deus que tem essa dispensa para conosco, para que possamos nós aprendermos com Ele e vencer as batalhas. Diante dessa verdade, desse tema sobre batalha espiritual, eu quero expressar algumas experiências, claro que são minhas, mas de repente pode ser útil na vida de alguém. Amado, a batalha espiritual, ela tem dispensações. Quando o nível de santidade ou o nível de envergadura de unção sobre a vida de alguém chega num nível elevado, até o corpo dele é disputado após ele deixar o corpo e ir embora. Até o corpo dele é causa de disputa no campo espiritual, porque até o corpo dele incomoda o mundo espiritual.
O nível de unção na vida de Moisés, na terra, foram para poucos homens, com exclusividade ele entre um, que de perto vira o Senhor, muito perto. Mas mesmo assim, na batalha espiritual de Moisés, quando ele estava perto da terra prometida, diante da pressão com os principados, porque ali não foram as pessoas, foram a dispensação espiritual que achou legalidade nas pessoas, impressionaram ele, e ele perdeu aquele momento o controle e feriu a rocha quando Deus dissera que era só para falar para a rocha. E aquela atitude de inquietação, de uma falta de controle, impedira ele de entrar na terra prometida. Porque é uma realidade a batalha espiritual. Jesus fala muito sobre o diabo, sobre Lucifer. Por que Jesus fala? Para mostrar a realidade de que o nosso inimigo existe. Um dos fatores do inimigo é querer que não seja falado sobre ele, para ele ficar num campo isolado, num campo escondido para poder atacar. Mas à medida que você vai conhecendo o inimigo, ele vai se rebelando e você vai tendo força sobre ele. Então a batalha espiritual, ela é real. Ela existe, uma batalha espiritual contra o povo de Deus. Claro que tem uns que a batalha ela estão em níveis diferenciados um do outro. E tem pessoas que não percebem, eles talvez a envergadura deles, Deus ainda não dispensou, não que eles não são de Deus, que eles não têm a marca, tem, mas eles estão num nível de hierarquia, nos pilotões, nos esquadrões de Deus, que a pressão ainda não chegou até ele numa certa envergadura. E ele não percebe. E alguns não entendem de fato ainda que estão numa grande batalha espiritual e que o inimigo está constantemente tentando roubar os servos de Deus, roubar a sua coroa. E diante dessa verdade, eu quero mostrar os 6 tipos de ataque que o inimigo intenta sobre o povo de Deus, sobre aqueles que têm uma envergadura espiritual. Jó capítulo 1, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A primeiro ataque de Lucifer contra Jó. Jó, ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha uma dispensação de unção sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele fugia do mal. Ele não só não praticava o mal, ele fugia dele. E o próprio Deus faz referência de Jó. Por mais que Deus conhece o profundo do coração, porque só ele esquadrinha o coração do homem, e por mais que Deus ainda enxergue algo que precisa ser trabalhado na vida de um servo, de quem Deus nunca aponta e não lança no rosto falha, a não ser quando é para tratar ou a não ser quando é para sentenciá-lo, porque ele é juiz. Ele pode, mas você não vê Jesus fazendo isso, Deus fazendo isso. Quem faz isso é Satanás. Quem acusa é Satanás. 12 de Apocalipse 10. E aí acontece o primeiro ataque. O primeiro ataque de Satanás, quando ele se incomoda com Jó, Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Eu venho de rodear a terra. Observa que ele não estava rodeando só a região oriental, na antiga Suméria, ele estava rodeando a terra. E quem que ele enxerga em toda a terra? A despeito que a população ainda era pequena, ele só enxerga Jó. Porque Jó incomodava a atmosfera no campo espiritual. A envergadura de Deus na tua vida, que talvez você ainda não compreenda, a gente vai compreendendo depois, Deus dispensa para incomodar, para neutralizar ataques espirituais contra vidas naquela atmosfera, que talvez você nem perceba isso, mas você vai percebendo à medida que o Senhor vai lhe ensinando e nos ensinando. Primeiro ataque, então o Senhor libera ele naquela guerra na atmosfera. Verso 13 do capítulo 1, diz que estava ali os filhos primogênitos comendo, festejando, e vieram o grupo de ataque chamado Sabeus.
um tipo de pessoas que viviam na antiga Suméria, bandidos, e atacaram um nível de patrimônio de Jó. Primeiro ataque. Eles atacaram aquele nível de patrimônio e levaram os bois, levaram as jumentas e levaram junto com eles. E mataram os seus servos, guardadores daqueles animais. E só um escapa, é o que leva a notícia. Mas aí não se conforma o inimigo, diz que ele libera o segundo ataque, no verso 16. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, atingindo outro nível na área financeira e material de Jó. Agora já foi fogo do céu. Aí você vai perceber algo no capítulo 1 de Hebreus, que tem os anjos, somente os anjos, têm poder de fazer vento e fogo. Claro que nós também temos, com combustão, com uma centelha. Mas aqui diz que caiu do céu. Não foi Deus, tá, irmãos? Não foi Deus. Deus permite esse nível de ataque para ensinar alguém quem. Deus confia no servo que ele tem para dispensar antes de tudo, antes de nada ser escrito, porque o primeiro livro e o livro mais antigo encontrado na história humana é o de Jó. Para ensinarmos algo. E diz que o segundo ataque foi fogo que caiu. Quem foi? Os principados, irmãos, que geraram fogo, o capítulo 1 de Hebreus, e lançou sobre uma dispensação financeira de Jó, sobre posses de Jó, porque riquezas são níveis de posse, e o último é o financeiro, é o material. O material é o menos no nível de riqueza. Terceiro ataque. O terceiro ataque está no 17. Estando ainda ele falando, veio outro e diz: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, aí já sobre os veículos, sobre essa pomposidade da dispensação da riqueza, sobre a nobreza da riqueza. E tomaram e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei. Rouba agora a ida e a volta, neutraliza o andar de Jó. Os camelos eram veículos. A quarto ataque, poderia ter parado só no primeiro. Não tem pessoas que dizem: pastor, irmão, ora por mim, esse ano eu tive um prejuízo na empresa, eu tive um prejuízo na fazenda. Não foi só um prejuízo do capítulo 3, do verso 13. Foi níveis de ataque para chegar até Jó. Porque a dispensação espiritual de Jó incomodava toda aquela atmosfera. O diabo rodeava a terra, mas não podia atacar naquela dispensação, porque Jó orava 3 vezes por dia, louvava a Deus 3 vezes por dia, e a atmosfera era neutralizada com a ação que os demônios intentavam. O quarto ataque, e estando ainda ele falando, veio outro e diz: estando teus filhos, o diabo não sossegou com isso. Agora ele vai atacar a semente, o prosseguir da família. Ele vai atacar a hierarquia familiar, o processo da continuação de Jó. Que faltando Jó, quando fosse colhido, os filhos continuavam com a história. Destruindo os filhos, acaba a história de uma família. Destruindo os filhos, acaba a história de um homem. E nessa época, muito mais, que os filhos homem e o primogênito dava sequência a essa história. No seu cajado, no seu bordão, tinha um registro. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não se conforma, porque ainda ele ataca, porque diz assim, quando ele ataca no quarto nível de ataque, atingindo os filhos. Quando atinge os filhos, não tem dor maior na vida de uma família. O ataque espiritual em uma batalha de uma envergadura não tem dor maior. Ataque em camadas de níveis de posse financeiro, vai levando, mas quem tem um Senhor como guardião e como Senhor, dono da prata e do ouro, diz: levaram-se os anéis, mas ficaram os dedos. Eu tenho esperança, não é assim que o crente age? Tenho esperança que o Senhor... E essa é uma verdade. Agora, quando atinge a riqueza de posse maior, que atinge a continuação da família,
que atinge a maior riqueza, que é a família, não existe dor que possa se comparar. Mas no quarto ataque, ao ataque contra os filhos, observa a postura de Jó. Verso 20: então Jó se levantou e rasgou as suas vestes, ficou nu, em termos de vergonha, em termos de escárnio, em termos dizendo assim: eu não tenho mais honra, eu não tenho mais nada. Porque até então, quando eu perdi os bens, eu ainda tinha honra, eu tinha a continuação. Perdi os filhos, perdi tudo, perdi a continuação, rasgação. A expressão de rasgar, rasga-se, se fica nu. Porém, ele diz algo, e rapou a sua cabeça, desonra também, e se lançou em terra, e reclamou para Deus. Amém? Amém? Amém não? E adorou a Deus. Aí o que diz no verso 21? No saí do ventre da minha mãe. Meu Deus, precisamos aprender com Jó. Nós não queremos essas dispensas de Jó, porque nem todo mundo tem essa dispensa. Ninguém na terra teve outra dispensação semelhante, a não ser Cristo. Ninguém. Nós não queremos, mas aprendemos alguns pontos com Jó. No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero o 22. É o que eu preciso aprender, e talvez você também. Ao 22. Em tudo isto Jó não pecou. Meu Deus. E isso incomodou Satanás. Porque ele mesmo entra no desafio com Deus e diz: porventura adora Deus Jó debalde? Se tu enche eles de bens, coloca proteção, vários principados de anjos, 34:6 de Salmo ao derredor dele, guardando ele, a casa e os filhos dele, tu acha que ele não ia te adorar? Aí Deus dá a ordem, os anjos saem, deixa só um para guardar a vida, e diz: então vai lá para ver. E quando Satanás consegue roubar toda a parte de riquezas maiores de um homem, Jó diz a palavra que ele não pecou. E isso incomodou Jó, incomodou Satanás. Satanás se apresenta de novo e diz: mas também ele pode conquistar tudo de novo, porque tu deixou a saúde dele. E se o homem tem saúde, é um nível de riqueza que está acima de tudo. Claro, acima de tudo do que eu já falei. A saúde está acima de todo esse ponto. Porque o homem com saúde, ele pode perder, ele pode deixar na tumba, ele pode ficar só, mas se ele tiver a dispensa de Deus, Deus restaura ele novamente. É tanto que ele escreve em Jó no capítulo 14, é o 14? Ou é o 7,14 de Jó? É 14 de Jó, né? Porventura pode uma árvore cortada, que perdera tudo, secou, ficou só o tronco, ainda florescer e dar fruto? Ele faz a pergunta: porventura? Aí ele diz: é possível que no cheiro das águas ela voltará a brotar. Mas aí Satanás não está conformado e diz: toca na saúde dele, para ver. Aí o Senhor diz: então toca. E diz que houve uma lepra do fio da cabeça, do fio, o último fio aqui do centro, até a última sola do pé. Esse é o quinto ataque de Satanás. Satanás geralmente ele ataca no sexto ataque, que é a dispensação do homem. Poucos suportam até lá. Muitos não suportam até o sexto ataque. Mas se você olhar o capítulo 7 de Jó, você vai ver uma dispensação depois da enfermidade dele no verso 5. A minha carne está vestida de bicho. As moscas colocaram varijira na lepra dele, porque não tinha ninguém para cuidar. Os escravos, os servos caíram fora. Jó não era mais ninguém. Quando ele rasga as vestes, diz: eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo. Mas quem poderia estar do lado? A esposa? Óbvio. Porque é a última pessoa que alguém possa dizer que vai lhe abandonar. Porque a aliança de um esposo com a esposa é mais forte do que com o filho. Sim ou não? É mais forte. Porque se tornam carne só.
O sentimento do sexto sentido de uma mãe, e até num pai que também desenvolve, ele sente a dor de um filho que está lá nos Estados Unidos. É bem verdade, porque é mãe, muito mais a mãe. Mas o filho vai embora. Aí eu mostro pela palavra que quando torna osso do osso, é mais forte do que no filho. Então é a última instância que nós podemos dizer assim: eu não esperava dele, eu não esperava dela. No meio da dor, eu não esperava isso. De um filho espera, não, meu filho é porque foi criado assim, ele teve dificuldade desde criança. O pai e a mãe sempre dão um jeito de dar uma desculpa e o perdão por causa do amor. Agora uma esposa e um esposo no meio da dor é a última instância de uma dispensação de prova e de ataque. É a última dor das dores. Possa que uma mãe de peito abandone o seu filho de peito. Possa que uma mãe amamentando abandone o seu filho. Isso é possível e acontece. Agora, abandono de uma esposa e de uma esposa que no altar fez uma aliança até que a morte vos separe, e acontece, a última instância é uma das maiores dores, porque você pode perder o amigo que você acha que é íntimo, você pode perder fulano e beltrano, mas quando o esposo ou o esposo se tornam infiéis, não consegue ir até o fim, e lhe trai, lhe deixa para trás, é uma das maiores dores. Você perde toda a ação, a pessoa perde toda a ação, porque a parte dele saiu, é como se ele fosse tirar da costela dele sem anestesia que Adão teve, porque Adão teve anestesia, mas a separação é uma costela saindo sem anestesia. É uma dor imensurável. O inimigo ataca o quinto nível, não conseguiu derrubar o fulano, ele vai atacar de ambas as partes, ou esposo ou esposa. E diz que o sexto ataque foi: o quinto ataque feriu Jó de todas as formas, mas ele não negou a Jesus, ele não negou o Senhor. Agora o sexto ataque está no verso de número 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus, cabra, e morre. Para mim tu não vale nada mais. Para mim morrer, para mim é melhor. Porque diz que, se você continuar a leitura, ele fala: o meu cheiro, o meu odor incomodou a minha esposa. Ela não deu conta de ficar mais perto de mim. Mas como é que ficava? A lepra, que não tinha cura na época, e ainda cheia de lavra, daquelas moscas azulona, daquelas azulona, né? Cheia de lavra, o corpo inteiro, no couro cabeludo, aqueles bernos. Quem ficaria perto? É muito fácil quando nós dissemos: eu amo até o fim. Sim, tu ama na dor, eu amo na dor. Tu vai morrer até a morte separa, sim. É muito fácil o casamento, a expressão do casamento. A vivência tem as suas nuances, tem os seus caminhos a percorrer. O inimigo tem raiva de famílias que estão alicerçadas. A família de Satanás tem raiva de homens e mulheres de Deus que Deus dispensa uma envergadura para incomodar o inferno. Não é porque você merece ou que você tem capacidade. É porque Deus te chamou para uma dispensação. Eram 8 irmãos na casa de Jessé. Eram 8, 7 era guerreiro. Um não era, no olhar humano, era guerreiro nas escondidas, matando o leão e o urso. Ninguém sabia da envergadura de Davi, porque havia uma dispensa espiritual mais nele do que nos 7 irmãos. E que Davi não passou. Mas o que o Senhor permite escrever Jó para nós outro é: você nunca deve, essa é a mensagem de Deus, quando você tem um entendimento de batalha espiritual, e você percebe que você já entrou nela ou está nela, ou que algum irmão, alguém perto seu está numa batalha espiritual, porque Deus escreve Jó nessas entrelinhas no começo, é só para você aprender uma coisa: nunca queira ser igual aos amigos de Jó. É só para isso, porque você vai pecar. Você vai pecar se você vê o teu irmão em uma batalha espiritual. Não queira ser os amigos de Jó, porque amigos não eram. E Deus se ira tanto com aqueles pseudo-amigos, que Deus diz: Jó, tu tem que orar pelos teus amigos, senão vou matar eles. Sabe por que está dispensado essa escrita? É só para nós aprendermos, irmãos. Nós não podemos julgar, nós não podemos ir contra o nosso que nós chamamos de amigo.
dizendo ele deve estar em pecado, ele deve, porque tu julga a ti mesmo, porque no dia da adversidade que é para todos, você então vai estar em pecado. E todos nós pecamos, voluntário ou involuntariamente. A batalha espiritual, quando ela vem sobre um e sobre a igreja, sobre algum membro, nada mais é o Senhor dizendo: junta-se o pilotão, levanta-se os guerreiros de Israel. Mas infelizmente tem níveis de batalha que o rei não vai, que os irmãos de Davi não vai, os que estão na frente, que tem um alto nível de ataque, são snap, são pessoas que têm a mira perfeita, mas eles não têm mais coragem, porque é um principado, é uma dispensação espiritual muito elevada que neutraliza as suas ações. Aí é onde entra um guerreiro solitário. Geralmente os guerreiros que incomodam o inferno são solitários. E vai lá e derruba o gigante, um principado naquela atmosfera. Mas a palavra de Deus nos adverte no capítulo 13 de Hebreus: velai pelos vossos pastores, velai pelos homens de Deus. O apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Efésios: vocês orem por mim, orai por mim, para que o Senhor dispense a palavra, porque eu entro em atmosfera de guerra para resgatar as almas dos gentios. Satanás está incomodado com você, porque você ora de manhã. A tua oração naquela quadra incomoda ele. O inimigo está incomodado com o teu louvor. O inimigo está incomodado porque você é dedicado na casa do Senhor, porque você chega no horário certo. O inimigo se incomoda com isso. Você tem aquela responsabilidade, como você tem no seu emprego, você tem muito mais com Deus. O inimigo está incomodado com isso. E escute uma coisa: o inimigo não vai usar somente pessoas de longe, ele vai querer te barrar com as pessoas de perto, vai criar sofismas sobre você. O inimigo vai usar pessoas e vai criar imagem contra você, para barrar você. Se ele não conseguiu te destruir nos 6 ataques, se ele não conseguiu te destruir e te barrar, ele vai criar cenários para tentar te barrar, com sofisma, com calúnias, com difamações. Porque ele diz: eu tenho que barrar ele, eu tenho que parar ele. Mas eu quero dizer, como diz Davi, como já foi ministrado nesta noite: tu vem contra mim com as ações, com teu exército de demônio, de potestade, de principados, de hortes infernais da maldade. Tu vem contra mim dessa forma, mas eu estou firme contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Quando eu fui pastor e missionário dentro do Vale do Amanhecer, eu não sabia, na minha simplicidade, que eu ia lutar numa envergadura espiritual que eu não entendia naquela época. Resumindo, eu nunca peguei numa arma até aquele tempo. Depois eu peguei, fiz cursos, mas naquele tempo eu nunca tinha pegado em arma. Mas alguém morre na rua e leva alguém para testemunhar e diz: como é que você pegou essa arma para matar aquela pessoa? Ele diz: aquele missionário, mas a esposa dele me deram a arma. E nós fomos arrolados dentro de um processo, porque o diabo estava incomodado com as nossas orações naquela cidade, que o centro-mãe domina ali, há uma hierarquia espiritual eclética ali, que atinge toda a América Latina. E eu não sabia porque Deus tinha me levado para ali. Eu era muito frágil, como ainda sou. Mas Deus escolhe os que não são para ser, para confundir os que são. E eu, sem saber de nada, fui transferido dali. 2 anos, a justiça atrás de mim. Resumindo, fiquei 4 anos pendente em um processo, sem saber o que era. Como diz o salmista Davi no Salmo 35, dispuseram coisa contra mim que eu nem sabia. E é uma verdade. Depois de 2 anos eu descobri, e foi uma longa caminhada nesses últimos 2 anos. Meu nome ficou amarrado em um processo, em uma situação de um curso que eu estava fazendo. Foi onde eu descobri. A qualquer hora eu poderia ser preso se tivesse acontecido um ato contínuo comigo, dentro daquilo que foi colocado lá, arrolado no processo. Mas Deus me guardou. Mas aí eu entrando um dia dentro do quarto, eu gritei para Deus: e Deus, por acaso eu sou bandido?
eu te pedi para ir para aquela cidade, algum dia eu peguei uma arma, eu sou assim, eu sou assassino. Deus, tu existe, tu és advogado, Jesus, então entra na causa. Com 2 meses que eu fiz essa oração dentro de um quarto, eu fui lá no processo, lá no fórum. Quando chegou lá, a escrivã que já me conhecia, a atendente, falou assim: olha, o teu nome da esposa foi tirado fora do processo. Eu descobri que Jesus era advogado ali de fato. Quem incomoda o mundo espiritual é atacado de todos os lados. Mas você que é ou diz ser amigo, você não foi chamado para ser amigo de Jó. Você foi chamado para ser adjuntor, para estar orando, porque talvez essa dispensação desse nível de guerra ou desse nível de pelotão não é para você. Deus tem outro nível para você. Não que você não é útil, não que a batalha também não chegue para você. É por isso que eu concordo hoje que pastor tem que morar longe de igreja. Quanto mais longe, melhor. Não que os irmãos são maus, é porque infiltra no meio de nós os maus. Capítulo 1 de Jó, verso 6 diz isso. Os filhos de Deus estavam lá e Satanás apresentou. E muitas das vezes nós, na simplicidade, leva as pessoas para nossas casas, e as pessoas não são libertas, são maus, são canalização dos principados, tem legalidade. E aí vê situação lá que não é o dia, não é da família, são situações corriqueiras, e ele sai destruindo o nome daquela pessoa com o demônio da inveja. Pastor, quanto mais longe, melhor, e ele deve atender quando é solicitado, mas não dá certo. Eu descobri isso depois de muito tempo, por causa dos ataques dos perversos, dos maus, que se dizem ser amigos. A batalha espiritual é real, irmãos. Há um inimigo lutando para destruir a nossa casa, a nossa vida espiritual, a nossa moral. O inimigo fica lutando para isolar você. Quando ele não consegue, ele tenta isolar você de toda a proteção humana, para você se sentir angustiado, sozinho, porque aí ele diz que deve ser mais fragilizado. É um alvo farto, é um alvo certo. E eu tive essa experiência. E as experiências, como o tempo não dá, foram então aumentando, e eu tive um nível de experiência além do normal. Naquela cidade do Vale do Amanhecer, houve essas envergaduras de ataque, mas porque almas aceitaram Jesus, e lá de dentro do processo, depois de 15, 16 anos, 17 anos, eu recebo um telefonema de um rapazinho de 14 anos que eu evangelizei numa boca de fumo. E eu recebi muito ataque, porque evangelizava as bocas de fumo, eu entrava dentro dela. Hoje eu talvez não faria mais dessa forma. Talvez a falta de experiência, eu não sei, ou a pulsão do Espírito para aquilo, eu não sei. Tem coisa que não tem como explicar, mas que almas foram alcançadas, foram. Não seja amigo de Jó, que talvez você nunca orou 3 vezes por dia. Não seja os amigos de Jó, que talvez você nunca entregou até um folheto, e você quer achar culpa em alguém que está trabalhando, alguém que está levando um folheto, alguém que está lutando pela alma. Mas ore e vere por ele, porque a tua oração terá efeito. Eu recebo a ligação desse jovem depois de 17 anos, dizendo: avisa para aquele pastor, para aquele missionário, ele me evangelizou na boca de fumo, fala para ele que a semente brotou, hoje também eu sou um missionário na Bahia. Aí eu pude entender que vale a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu tive uma experiência depois disso, porque Deus foi me levando a ter experiência, e eu consegui observar esse mundo. Porque eu não sei, não sou capaz, sou frágil, tive falhas na caminhada, mas até aqui o Senhor tem me guardado debaixo da tua sombra. Mas eu tive um nível, passei a incomodar um nível, eu não sei, eu creio que é dessa forma. E quando é um dia, Deus me leva, não sei se no espírito ou no corpo, Ele me leva a uma atmosfera, e eu cheguei naquele altar. Era um altar que estava fazendo um sacrifício de corpos humanos para me matar. E Deus me levou a esse lugar, e eu falei: mas por que eu devo morrer? Eu não fiz nada contra ninguém, eu não fiz nada errado. E aqueles principados, eram 4, me acorrentavam para executar a obra da morte, que era o intento deles. Mas não haverá nada escondido. 29 de Deuteronômio diz que o Senhor não revela para os seus, e aquilo que é dele, Ele não revela. É só dele, é o culto dele. Mas aquilo que Ele quer revelar para os seus, Ele revela, porque Ele não deixa os seus escondidos.
E quando eles me acorrentaram naquele altar, era um lugar muito grande, eu não sei se era no Brasil ou fora do Brasil, mas era um altar muito forte dos satanistas, e aqueles 3 principados vieram, me acorrentaram com um espadachim, e aí na hora que eles foram executar o ofício deles para me destruir, veio o Espírito do Senhor sobre minha vida. Eu pude entender o Espírito que estava sobre Sansão, sobre Davi, sobre Joabe. Eu não sei como. E isso não é jogo de câmara, irmãos, existe mesmo, tá, irmão? Esse negócio foi jogo de câmara. Não, é real no mundo espiritual. Eu não sei como eu tirei a própria espada dele e furei em milésimo de segundo os 3 e destruí os 3 níveis de potestade naquele dia. As correntes caíram, o quarto eu não consegui eliminar, ele tinha subido para cima do altar. E aí eu dou um grito, liga o 190. No mundo espiritual eu pedi assim, e antes que eu terminasse já vieram os 190, que eu entendia que eram os anjos hoje. Encheu de anjo aquele lugar, subiram em cima e pegaram aquele outro principado e acorrentaram. Ela era estilo a Mulher Maravilha, os peitão, e ela passou perto de mim com muito ódio. Existe a realidade do mundo espiritual. Por que eu estou contando isso, irmão? Porque depois que você conhece o mundo espiritual e os demônios, você entende que é melhor estar com Deus. É real o mundo espiritual. Ei, você que está do outro lado, é real. Você que está buscando coisas ocultas, ei, a quem você está buscando? Os guias, os encostos que você está servindo, eles são maus. Ele vai te destruir. Mas o Senhor me colocou hoje aqui porque o inimigo tem raiva daqueles que conhecem Ele e o lugar onde eles estão. O inimigo tenta parar aqueles que são guerreiros de Deus. Mas uma coisa é certa, os guerreiros de Deus, os marcados pela cruz, os marcados pelo sangue, ninguém para eles. Ninguém pode parar, porque eles são mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. Eu tenho uma mensagem para você. Ei, do lado que você está, você vai para o inferno, mas Jesus está dizendo: ei, vem para cá, porque aqui há a proteção do Salmo 23. Aquele principado passou, e com muita raiva de mim, acorrentado pelos anjos, eu acordei em desespero com aquela presença muito agonizante dentro do quarto. Eu não falo detalhe para minha esposa na época. Aquele dia foi muito difícil. Foi a primeira vez que eu cantei 200 hinos, porque o cheiro da morte estava dentro de casa. Era o espírito ali. Quando eles prendem aquele principado que parecia Mulher Maravilha, era no perfil da Mulher Maravilha, eles me levam até em cima do altar, na parte maior, onde tinha uma cópula. E lá tinha vários corpos humanos, algumas costelas de gente. E ali foi real, ali foi literal. Deus me levou a um estado de um acontecido, e eu ia morrer naquele dia, de uma forma ou de outra. E eu vi algumas costelas e o fedor, porque ele estava sendo queimado, sacrifício de seres humanos. E isso é real, tá, irmãos? Sacrifício de seres humanos é real nesse campo. Pessoas que desaparecem, crianças que desaparecem, cuidado com a tua casa, com teus filhos. Pessoas nas ruas, sem indigente, que desaparecem, são levados para esse sacrifício aos demônios, para executar os intentos daquele que serve ao inimigo. Isso é real, irmãos. Mas Deus é maior do que o inimigo. Jesus é maior do que Lucifer. Jesus é maior do que os principados. O Senhor é maior do que as potestades. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que a igreja. O Deus nosso é maior do que os céus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero contar algo interessante. Eu guardei aquela imagem daquela situação, muito tremor e muito temor dentro de mim, preocupado. Não passei para a família, porque nós já estávamos num ataque muito grande, com filhos doentes, com tudo que vocês já sabem. E aí naquele dia foi o primeiro dia que eu cantei 200 hinos. Eu comecei 8 da manhã e comecei a cantar bem devagar. Fui terminar, já era de tardezinha, não parei de cantar. Porque contra um ataque tem um contra-ataque. E depois que você descobre que você é guerreiro, você não pode cruzar mais os braços. Ah, o Senhor fará. Não, você é um guerreiro, servo. Levanta, joga a pedra. Eu vou guiar a pedra, mas você tem que pegar a pedra no vale e soltar ela. Faça, você é guerreiro. Não fique esperando acontecer 6 horas por mim, 6 horas por mim, não. 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim. Fica nas 6 horas da manhã, que é melhor do que pedir 6 horas pelos outros. Porque você é guerreira. Ore na tua casa. Muita gente está ocupada com a vida dos outros, que não consegue. O ataque está na casa dele, o ataque está na vida dele. Ele está preocupado com a vida dos outros, o inimigo tentando minar a vida dele.
E ele está preocupado achando que é santarrão porque está observando e vigiando a casa de outrem, a vida de outrem. Nada mais é do que pessoas que têm legalidade com os demônios. Eu não contei para ninguém, mas passa alguns dias, eu sou convidado para ir ministrar em outra nação. Pela misericórdia de Deus, eu não tenho essa capacidade. Vocês observam, meu português é ruim. Eu sou do menor, eu sou o conservo. E eu fui convidado para estar num trabalho evangelístico, numa cruzada e numa conferência. E fiquei calado. Nós já estávamos com certo cuidado com a esposa. Não vamos contar para ninguém. Deixa para falar para a igreja. No penúltimo dia, irmão, eu vou fazer uma viagem. E era assim que eu estava agindo, porque o negócio estava tão cerrado que estava complexo. E nós ficamos em silêncio. Vamos estar orando, não conta para ninguém que eu vou viajar, não conta para ninguém. Deixa para quando estiver perto de eu sair, eu aviso a igreja e peço oração. Uma irmã tem uma visão comigo, uma amiga, que hoje é uma intercessora da nossa causa, uma companheira. Ela esteve aqui conosco esses dias. Esse é o amigo que chega na dor, na dificuldade, diz: pastor, eu estou orando, amigo, irmão, eu estou orando por você, eu vou fazer uma campanha por você. Esse é o amigo. Tem vezes que não é nem o dinheiro, não é nem estar perto na dispensação. Um amigo, irmão, conheço pessoas que são maquiavélicas. Eu conheço pessoas perversas, frias de sentimento que estão na igreja. Infelizmente tem. Eu não vou dizer nome porque todos nós somos falhos, mas só para dizer que existem pessoas que não são libertas. Pessoas perversas e frias de sentimento, que ela arrebenta com você hoje e amanhã está lhe dando um presente, como se nada tivesse acontecido. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus, isso não é um sentimento de Deus verdadeiro. E aí eu fiquei calado, aquela irmã tem uma visão comigo. Eu estava tendo um grande evento naquela cidade, na nossa cidade, um grande evento. E ela disse, contando para minha esposa, e diz que no evento, aquele púlpito muito grande, e foi convidada uma cantora, era uma cantora famosíssima, e a cantora começa a cantar, e diz que aquele clima fica pesado naquela multidão. Eu estou em cima do púlpito, ela que veio, irmão, não foi eu. E de repente ela olha para aquela cantora, quando aquela cantora vira, que chama: irmãos, vamos levantar as mãos, vamos adorar, irmão. E tal, que a cantora vira, ela não tinha cobertura da parte de trás. A parte de trás estava sem roupa, era só na frente. E fazia apoteose, e pulava. E a irmã lá de baixo dizendo: meu Deus, será que o pastor não está vendo isto? Será que o pastor não está vendo? Meu Deus, os obreiros tudo calado, quietinho. E ela virava e não tinha roupa na parte de trás. E havia uma frieza. Ela diz: meu Deus, o que é isto? E ela diz que de repente eu levantava. E quando eu levantava, eu gritava dizendo: aqui não, Satanás. Na casa de Deus não. Deus usa os fracos para guerrear, para envergonhar o inimigo, para mostrar que a glória dele se manifesta na fraqueza. E diz que eu pegava na mão, ela contando que eu pegava na mão daquela pessoa que dizia ser famosa, mas era um principado e que estava ali camuflado. E aí eu saía arrastando ela na multidão e dizendo: aqui não, na casa de Deus não. E quando eu estava no meio da caminhada, no meio da multidão, arrastando ela para fora, ela virava para mim que, com muito ódio, dizia assim: eu não te mato aqui agora, mas eu vou te matar quando tu estiver em Roma. E ela acordou muito assustada com isso. Escute aí para você ver como o mundo espiritual é real. E ela muito preocupada, sabendo que no que seria isto, procurou minha esposa e disse: irmã Keila, o pastor Imar vai viajar, me diz aí, fala a verdade. E ela diz: vai, não deixa ele viajar não, irmã Keila. Ela: mas por quê? Aí ela conta a visão. Aí minha esposa conta para mim. Eu falo: mas eu tenho que viajar? Maior é o Senhor, ele não organizou a viagem. Eu encontro com a irmã e eu digo: irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, já que a senhora viu a visão dessa batalha. Que jeito era essa cantora? Interessante isso, né? Ela diz assim, mas ela tinha uns peitão assim, tipo, eu falei, tipo a Mulher Maravilha, assim, com aquela roupa, naquele perfil, irmão. Eu falei: eu já conheço esse demônio. Ele não foi morto na batalha que foi levado eu no altar, mas o Senhor prendeu ele e ele está solto por aí agora, talvez, não sei porquê. E ele está com muita fúria, irmãos. E de fato eu fui a viagem para o México. Fomos orando, a minha esposa orou, nós pedimos oração, não entramos em detalhe na igreja. Chegamos lá, foi aquele mover de Deus, mas começou uma guerra quando nós chegamos lá com a minha vida. Muita batalha com a minha vida naquele lugar.
O inimigo, ele vai tentar envergonhar e roubar a sua honra de todas as formas quando você incomoda o campo espiritual dele. Mas é maior o Senhor que está na tua vida do que o que está lá fora. Até o teu corpo incomoda o inferno. Até o teu corpo inerte, dormindo, incomoda o inferno. E aí foi uma benção, muitas almas, 430 vidas aceitaram Jesus naquele lugar, eu auxiliando aquela obra, naquele trabalho. E de lá para cá, irmãos, o inimigo veio para destruir a vida nossa e daquele avião inteiro. Eu não sabia, tinha esquecido, fomos lá naquele avião, né, naquele avião internacional, eu estou lá dentro, deitado, cansaço da caminhada, nessa mudança de fuso horário, eu estou deitado, mas de repente no meio da viagem, eu creio que na alta madrugada, eu saio do avião, eu penso que eu saí no corpo com tudo, mas não foi, claro, só no espírito, e eu entro numa atmosfera muito alta, Deus me leva, não sei porquê, Ele sabe de tudo. E quando eu chego naquela atmosfera, o avião vai entrando numa nuvem muito escura, muito densa, e Satanás está em cima, um principado, e ele pega um raio. Esses desenhos animados, irmão, não é desenho animado, tá, irmãos? Tudo são guias, tudo são potestade criado. Pode ver que as nações que cria ele é China, aonde o dragão quer reinar. E faz esse negócio e cria um raio na mão, ali é demônio mesmo, irmãos. São mensagens subliminares, tá, irmãos? E aí esse demônio pegava um raio assim no meio da nuvem e jogava no meio do avião. E eu via aquele raio, eu estava no meio, eu falava: Satanás, tu não vai derrubar esse avião. Sai, Satanás. Só que eu estava fazendo isso dentro do avião, todo mundo dormindo, eu acordando, as pessoas estavam perto de mim. Só que eu não via isso, eu só pensei que eu estava lá em cima. Só que dentro do avião também eu estava assim, ó. Dentro do avião, todo mundo dormindo e eu acordando um pouco. Sai, Satanás. E só o meu corpo. Sai, Satanás. Era uma guerra que eu estava na atmosfera, o inimigo querendo derrubar o avião. Mas maior o que está conosco do que o que está lá fora. O mundo espiritual é real, tá, irmãos? Nós não podemos brincar. Quando Deus permite a dor e a luta, quando Deus vai nos trabalhando e vai nos alinhando no perfil de situações como Jó, nada mais é Deus dizendo assim: eu te quero alinhado porque tu é um guerreiro na parte de cima. E muitas coisas aconteceram ao ponto de eu estar aqui hoje. Eu não dei conta de prosseguir no nível de batalha, por causa que os ataques foram em toda a situação. Veio de todas as formas. Foram várias visões. Deus me levava em campo de terreiro de macumba e eu repreendia dentro do terreiro. Acordava, cantava 100 hinos, 200 hinos. Deus, não deixa isso acontecer, me ajuda, me ajuda. Eu só entendo que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com Jó: tirar de nós a alta justiça. Quando a gente está nesse processo, a gente descobre que a gente não é nada. Enquanto está a nossa alta justiça: mas eu oro 3 vezes por dia. Ah, mas eu nunca fui desonesto, eu não gosto de desonestidade. Talvez se eu sou frágil em outras áreas, eu não gosto de desonestidade, eu não gosto de nada do que é dos outros, eu não gosto nem de um centavo, eu sou tão sistemático. Se passar, eu vou lá e devolvo, fica inquieto, tem que devolver. Não gosto de nada, não gosto de pedir nada para ninguém, mas isso é orgulho. Tem que contar as necessidades. Então isso são justificativas, que diz: mas Senhor, eu sou honesto, Senhor, eu não faço mal. Qual é o mal que eu fiz para quem? E tal, são justificativas. E quando Jó se justifica nesse tempo, ainda ele tinha uma misericórdia sobre ele, porque ainda não tinha tido sacrifício. E mesmo assim o Senhor repreende ele, no 38 de Jó, para frente. Agora hoje nós não podemos nos justificar, porque se você se justificar: mas eu dou um melhor dízimo, eu dou uma oferta, eu gosto de ajudar os irmãos que estão fracos, eu oro e jejuo 3 vezes na semana. Você está dizendo: o sacrifício do meu Deus, de meu Cristo, não tem muito valor. O que vale é a minha atitude. Não é. Isso é justificativa. E tudo que você se justifica, que você tem uma autojustiça, você está dizendo: o sacrifício de Jesus não foi completo. E a Bíblia diz que a nossa justiça, por mais que ela é justiça, ela não passa do quê? De trapo. Enquanto nós temos justiça conosco, o Evangelho não completa em nós. E o inimigo tenta arrumar sobre nossas vidas. Mas quando a gente entende que a alta justiça não é nossa, mas é dele, quando ele diz: está consumado, ele neutraliza toda ação pecaminosa e do pecado contra o homem. Eu estou
concluindo com essas experiências, mas eu descobri uma coisa, porque você fica fechado, fecha o campo, e Deus foi me permitindo eu perder as partes, porque Deus precisa trabalhar em nós, para depender dEle. Guerreiro precisa depender de Deus. Quando Davi, no milésimo de segundo, deixa de depender de Deus, se achou que poderia porque era rei, numa guerra que os seus irmãos e os seus subordinados estavam indo para morrer, ele ficou no palácio, descansou achando que era o cara. Ele perdeu naquele dia. Guerreiros não podem cochilar, guerreiros não podem se achar, guerreiros não podem achar porque ora, porque prega, porque é isso. Guerreiros de Deus têm que estar na ativa, com a espada desembainhada, pronto para a batalha, para resgatar almas do inferno para o reino da tua luz. E Deus permitira sair as coisas, foram saindo, e o Senhor me levou para um campo do isolamento e da solidão. Passamos 3 meses trancados dentro de uma casa, literalmente, sem ninguém perto, sem ninguém para chorar no ombro. E aí Deus me levou para essa dispensação, foi onde eu entendi a angústia da solidão de Jesus. Quantas vezes eu tinha lido ali o horto, a gente lê e não entende a dor da solidão de Jesus. Os amigos chegaram até perto, que dizia ser amigo, eram os discípulos, tinha dele que diz, eu morro contigo. Mas no horto da angústia da solidão, só foi Jesus e o Pai, e Satanás ao derredor querendo destruí-lo. Me mostra, pastor, capítulo 4 de Lucas, o verso parece-me que é o 13 em diante, é isso? Diz que Satanás é o 8, diz que Satanás tentou Jesus no deserto, e Jesus vence ele, diz, eu te repreendo, vai Satanás. E Satanás deixou-o por algum tempo, porque ele continuou tentando a Jesus. Se ele tentou a Jesus, que é a figueira, que é a vara verde, quanto menos nós, quanto mais nós. E eu senti angústia, sem poder ligar, sem ter onde amparar. E eu comecei a enxergar Jesus no horto, aonde veio o Espírito, um nível de potestade, de sonolência sobre os discípulos, aqueles que eram mais íntimos 3. Deus vai te levar à experiência, irmãos, que você vai ser você e Deus. Você orou há tempos atrás, você que está aí, serva de Deus, pedindo experiência com Deus, Deus tem experiência contigo, e Deus nos levará a uma dispensação para você ficar só Ele e você, para você sentir isto. Quando você está só, irmão, e o inimigo não consegue lhe destruir, o inimigo vai criar todo o cenário contra você, situações que são inexistentes. Ele vai criar imagem, situação, porque ele diz, não tem como derrubar ele. Então vamos criar imagem, vamos espalhar no mundo inteiro. Lembra do Marco Feliciano, daquela perturbada que diz que tinha sido violentada por ele? E aí descobriu que horário que ela diz, o lugar, e no mesmo dia ele estava entrando aqui lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. E aí o delegado diz, mas como é que você explica isso? Não, quem sabe que ele não é onipresente, ele estava em 2 lugares. Olha o nível de demônio de mentira. A pessoa é tão cega pelos demônios que fala coisa com coisa, usa a Bíblia, mas fala coisa com coisa. Um ser humano ser onipresente. Isso é real, irmão. O inimigo, quando ele não consegue atacar você para você realmente entrar na sujeira, ele vai querer barrar você. Mas se foi o Senhor que te escolheu, guerreiro, se for o Senhor que te escolheu, guerreira, pode se levantar o inferno, pode se levantar todos os filisteus, pode se levantar todos os medianitas, pode se levantar o exército. O Senhor é maior na tua vida, pode se levantar quem for, o Senhor vai te sustentar até o fim, e até o teu corpo será santo e será dos céus. E na angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Eu sentia solidão, dias sozinhos, aonde não havia um escape.
E o meu nome sendo rodado no campo espiritual, foi tão rodado o meu nome, que pessoas que de fato eram amigas, pegaram e rodaram 1000 e tantos quilômetros para chegar até a minha pessoa, porque não concordaram. Perguntaram para ele: quer que você explica isso dele? Ele diz: rapaz, eu não sei. Pelo que eu conheço ele, eu creio que não. Não que nós não somos sujeitos a falhas e a erros, todos nós. Mas o irmão se incomodou, diz: não, eu não creio muito. E aquilo ficou dentro dele: eu preciso ver aquele homem, eu preciso ver o pastor Ilmar. Ele rodou tantos quilômetros só para sentir, para chegar e olhar para mim. E quando ele chegou lá, que nós começamos, ele ficou uns 3 dias comigo. Ele olhou: pastor, o inimigo armou para te destruir, mas não conseguiu. O Senhor me mostra agora o que aconteceu. Por isso que tem atacado a tua casa. Há um nível de batalha para destruir o seu nome. Há um nível de batalha para destruir a sua pessoa. Há um nível de batalha querendo roubar a tua fé para você não entrar na terra prometida. Mas escute uma coisa: o Senhor colocou guardião ao teu respeito. O Senhor colocou principado mais forte a teu respeito. Capítulo 10 de Daniel, no verso 21, diz que Daniel está num nível de batalha, num campo de atmosfera espiritual, com os inimigos, aonde as hortes espirituais perturbavam aqueles inimigos humanos, usavam os humanos. Satanás vai usar as pessoas perto de você para querer lhe envergonhar, para querer criar situações, sofisma, criar imagem contra você. E parece tudo ser verdade, é o inimigo querendo lhe barrar. Mas quando você ajoelha, se é um dia, não sei, se é 2 dias, não sei, se é 21 dias, e se há um impedimento, o Senhor tem anjos muito mais poderosos do que Lucifer. O Senhor dá ordem a Miguel, que vai amarrar Lucifer, acorrentá-lo. E diz o Senhor que o anjo desce, solta Gabriel, e a resposta vem para o teu servo. Ei, o Senhor que te guarda, o Senhor é maior. O Senhor que guarda a tua casa, Ele é maior do que o nível de batalha que você está passando. Ei, o nível de batalha é real. Se o inimigo não conseguiu no primeiro ataque te barrar, no segundo ataque te barrar, se ele tirou os seus bens, se ele tirou a sua posição, se ele tocou na família, tocou nos filhos, se ele tentou roubar a tua imagem, se ele tentou roubar a tua moral, e você está num lugar de esconderijo, no isolamento, o inimigo querendo lhe atacar de todas as formas, achando situação contra você, escute uma coisa: maior é Deus na tua vida. O Senhor não leva os servos dele para a derrota. O Senhor não guarda o deles para a derrota. A derrota não faz parte do povo de Deus. Escute, fica firme, porque o Senhor quer te guardar, quer te dar vitória. A vitória por certa virá. A vitória está aí às portas. Deus guarda os guerreiros dele. O general não é covarde. Ore pelo seu pastor, ore pela casa do seu pastor, ore pela família do seu pastor, ore pelos guerreiros da tua igreja. Porque aí você vai fazer parte desse pilotão que entra nos céus. Talvez você não pode ir, mas a tua oração vai junto. E a tua oração é uma arma de guerra poderosa na terra e nos céus também. Fiquemos de pés, por gentileza. Eu estou entregando, devolvendo o microfone. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda batalha tem começo, meio e fim. Eu não sei qual é o nível de batalha que você está passando, mas quando foi esses 2 dias atrás, coisa que só dentro de mim está sabendo, dores profundas, porque o Senhor teve me mantido e tem me mantido em meias a batalhas. Deus leva alguém lá, uma profeta de Deus, que eu não vou na casa de profeta, não que eu não vou quando tenho amizade, mas eu não vou atrás de pessoas. Vamos lá, que aquela irmã, aquele irmão ora por você. Não sou contra quem faz isso, eu não vou com essa finalidade, porque se Deus tem algo, Ele vai mandar o profeta lá na sua casa. Não estou dizendo que isso é uma doutrina, estou dizendo que é o meu jeito. E Deus mandou a profeta lá. E Deus começou a ministrar, dizendo: eu estou dando um basta para esse nível de guerra. Ela não sabe da minha vida, alguns pontos que a gente conversou ali e tal, passando luta com o filho, com saúde e tal. E ele diz assim: eu sei da tua dor, eu conheço o teu profundo. Ela falou algo que eu ouvi em outro país. Eu disse: Deus está falando comigo. A partir de hoje, toda essa situação que o inimigo criou contra a tua vida, eu estou tirando a partir de hoje. Foi a mensagem dessa missionária e dessa profeta. Eu estou arrancando isso hoje.
toda essa angústia, todo esse levante no mundo espiritual, essa angústia, ninguém sabia disso, ninguém sabe, mas eu estou agora contra-atacando, eu estou eliminando isto. Eu tomei posse do meu Senhor, porque a noite pode ser de choro, mas a alegria pode vir pela manhã. Mas cuidado com as pessoas que chegam perto de você, cuidado. Muitas coisas foi falta de vigilância, a gente trouxe pessoas para dentro da família, trouxe pessoas para dentro de casa, e não eram amigas, eram pessoas perversas, com capa de amigos, com capa de crente, de santidade, mas queria destruir você. O inimigo tinha legalidade com essa pessoa. Cuidado, eu aviso. Hoje eu tenho dificuldade de visitar as pessoas, eu tenho dificuldade de receber visita. Não que eu não recebo, por causa desse nível de ataque, ele deixa você um pouco temeroso. Estão na igreja, estão junto com você, mas não são libertos, mas só conseguem ver o erro de outrem. E são ruins, são pessoas que precisam de libertação, que de fato não ama. 13 de 1 Coríntios diz que o amor nada censura. Quem ama não censura e não suspeita mal. Quem ama examina. Quem ama vai até o fundo. Quem ama vai até atrás, não para querer condenar, mas para trazer a verdade para ajudar. Quem ama não fica em cima do muro, não sei não, eu ouvi isso dele, eu ouvi isso dela. Quem ama isso não tem amor. Prega em cima do púlpito, até escuma o canto da boca dizendo que ama, que prega sobre amor, mas não vive o amor. O amor não é dar presente, e em parte pode ser até, porque o presente corrompe o conselho. Agora, quando o amor vai primeiro, o presente, a ajuda tem efeito, porque é com amor. Mas com os guerreiros de Deus, com os obreiros de Deus, com os presbitérios, evangelistas, as lideranças, vele e ore por eles, porque o inimigo está querendo barrar a igreja, irmão, não é de hoje, mas só vai vencer os guerreiros, aqueles que estão firmes com o Senhor. Nenhum guerreiro tombou na arena, porque o Senhor não desistiu dele e não vai desistir. Eu posso ainda orar, pastor? Só ministrar uma oração rápida. Eu quero orar por você que está do outro lado, que tem confiado nos guias, tem levado nas encruzilhadas, talvez a tua oferenda para os teus guias, os teus encostos, eles vão te matar. Jesus me trouxe aqui hoje, dizendo, vai para cá, para o lado de cá, e eu oro por você, para o Senhor quebrar todas as marras, todas as correntes que te prendem. Você já observou isso, quer vir, está sem força, pelo poder do sangue, Jesus, seja destruídas as gemas que te prendem. Você que está do outro lado da câmera, e para os irmãos presentes, ei guerreiro, o Senhor não vai te deixar só. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não sei qual é o nível de batalha que você está enfrentando, se é na vida familiar, na casa, se é financeiro, se é pessoal, se é sentimental, existencial, mas o Senhor é contigo. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer assim, eu te tenho vitória para a tua vida, eu tenho vitória para a tua casa, eu tenho vitória para a tua vida. Não desista, não desista. O Senhor tem vitória para a tua vida, o Senhor tem vitória para a tua casa, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem um novo tempo na tua vida. Eterno e bendito Deus, eu apresento teus filhos. Quebra as correntes. Se adentrou hoje alguém aqui, meu Deus, que veio sem força, desanimado, talvez com a aliança quebrada, mas tu desperta ele agora para ele renovar a aliança, reconciliar, aceitar a ti como Salvador. Do outro lado da câmara também eu oro, Senhor, liberta essas vidas, liberta elas, Senhor, e abençoa o pastor dessa igreja. Cobre com teu sangue a casa dele, cobre com teu sangue a vida do teu servo, a vida desse ministério, desse púlpito, do ministério dessa igreja, Senhor. Guarda debaixo do teu sangue, porque a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus.